Boa tarde, pessoal. Como vocês estão nessa tarde maravilhosa de terça-feira? Eu espero que esteja tudo bem, espero que o dia de vocês tenha sido maravilhoso, muito produtivo e cheio de surpresas boas. Nós estamos aqui para mais uma live. Dessa vez receberemos a Sueli. A Sueli, que é advogada, ela atua em direito as eleições municipais de 2020, no Rio, né? Sueli, seja muito bem-vinda ao nosso perfil. É um prazer ter você aqui hoje com a gente, conversando e contribuindo com o seu conhecimento. Mais uma vez, aqui no escritório, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom? Estão me ouvindo? A luz Tudo está meio... ok, perfeito. Tá estourando aqui, parece que tá claro, né? E aí, é um prazer muito grande estar aqui com você, estar aqui no seu perfil. Para quem nos segue, viu que nós nos conhecemos pessoalmente em janeiro, né? Deixa eu tentar adequar. E foi muito legal, foi muito... Esperando a próxima, né? Próximo Que encontro. ótimo. A gente sempre fala que as redes sociais, que o Instagram, ele vai muito além do marketing jurídico, de conteúdo que a gente produz para transmitir informações, para transmitir conhecimento, que ele também une pessoas, né? E nós somos a prova disso. Uma advogada aqui de Minas Gerais, uma jovem advogada de Minas Gerais, conhecendo uma jovem advogada de Paraná, muito longe. Muito. Então, é um prazer muito grande estar aqui. E são nichos totalmente diferentes, né, que a gente atua. Eu atuo com direito eleitoral, especialista eleitoral. E a Fiamma com direito imobiliário, né? E assim, Fiamma, eu até falei no meu Instagram aqui agora há pouco sobre esse seu projeto de chamar mulheres advogadas. Eu falei um pouquinho lá. Fala aí pra galera, porque eu achei muito interessante. Eu vi o seu texto ontem no Jus Brasil falando sobre isso, achei muito legal. Eu ainda não tive tempo de compartilhar aqui, de falar aqui sobre o texto, sobre o artigo que eu fiz, mas muita gente quer uma recomendação em direito, uma recomendação na advocacia, e aí quando a gente busca essa recomendação, a gente acaba se deparando com advogados homens. E eu comecei a me questionar se não existiam mulheres advogadas boas o suficientes ou especializadas o suficiente para serem recomendadas, sabe? E como a gente sabe que transformar essa realidade é muito difícil se a gente ficar esperando alguém fazer isso, né? Se a gente ficar simplesmente sentado, eu pensei em criar o Parentalks, que seriam mulheres especialistas aqui no meu perfil para contribuir, para mostrar o seu serviço, para levar informação de valor e também para mostrar que existem mulheres advogadas capacitadas e que podem ir muito além, que podem oferecer muito conteúdo e podem fornecer muita informação e serem reconhecidas como referência mesmo. E foi interessante que quando eu fiz esse artigo, eu fui lendo os comentários e as pessoas falando assim: nossa, eu sou a única advogada aqui do escritório e todo mundo pensa que eu sou a secretária. Ah, eu sou a primeira mulher advogada da minha rua e todo mundo acha que eu não sou capaz, que eu não sou firme o suficiente. E a gente precisa se unir para a gente quebrar esse tipo de preconceito, né? Eu não consigo pensar em um advogado referência em direito eleitoral que não seja você. Homem. Eu acompanho no Brasil, eu te acompanho no Facebook e eu sei que você é muito capacitada para isso. E eu sei que você trilhou esse caminho sozinha, que você está quebrando essas barreiras sozinha. Sim. E assim como na sua área, que já tem... a gente, pelo menos como eu conheço, eu sigo algumas pessoas dessa área de direito imobiliário, no direito eleitoral não, na maioria são, a gente até vê algumas mulheres, se eu buscar algumas mulheres advogadas famosas que já têm um sucesso nessa área, mulheres, mas a maioria são homens.
Tanto que, para quem, igual na minha área, né, advoguei com as eleições de 2018, e eu entrava numa reunião, por exemplo, uma reunião do partido, das eleições, do comitê ali, tinha 15 homens e eu de mulher e mais uma mulher. E nessa sala, as mulheres quase nem falavam. Então, é muito predominante o homem, principalmente no eleitoral. Eu acho que outras áreas também. A gente tem algumas áreas que não, né? Por exemplo, eu atuo com direito de família. No direito de família, as mulheres têm muito jeito. E assim, por que tem poucas mulheres no eleitoral, por exemplo? Exatamente porque a sociedade vê como o homem mais pulso firme para estar no meio da política, não é? Então, é muito interessante esse seu projeto de trazer de todas as áreas aqui. Eu acho que vai ser grandioso mesmo, assim. Não só para você, mas para quem participar com a live, na live contigo. Eu estou muito honrada com isso. Ai, que excelente ouvir isso, né? E esse reconhecimento e até essa forma de levar esse tipo de informação é muito engrandecedor para mim. E eu acho que tem muita jovem advogada aqui assistindo a gente, e eu acho que isso é inspirador também, né? Porque a gente acaba passando a nossa força e inspirando as pessoas a irem além, a enfrentarem esses desafios. E a gente sabe que é difícil mesmo. Muito. Aqui em Mariana, eu sou a primeira presidente da OAB Jovem daqui. Mulher. A primeira mulher presidente da OAB Jovem daqui. E, cara, olha quanto tempo existe a OAB Jovem. Só agora. De Minas Gerais, muitos anos. São mulheres. Né? Sim. E assim, eu acho que isso aqui de você estar falando, de trazer as mulheres, é muito interessante para. Até teve uma pessoa, eu vi que ela acabou de entrar, eu não me lembro o nome aqui, mas ela marcou a gente até a live e ela veio falar comigo no direct. Que muito interessante, ela está gostando do direito eleitoral e ela vai me seguir porque ela quer ver as dicas. E assim, se me permite. A Natália, ela é de BH, ela é maravilhosa, ela fala sobre direito administrativo. E ela também dá dicas de stories, de feed. Olha, muito legal. Ótimo. Pode começar a fazer esse network aí, vocês duas, porque vai dar certo. Vai dar certo. Então, assim, antes da gente entrar realmente, né, cara, se vocês quiserem, a Natália, ela mandou carinhas de coração aqui agora. É isso mesmo, Natália, muito obrigada. Antes da gente adentrar realmente, assim, no tema da nossa live agora, aqui. Eu acho que é a Oi, porque é de São Paulo. Eu não desliguei, não coloquei no modo avião porque eu tô com a internet ruim e eu tô deixando as duas internets. Então, antes da gente adentrar aqui realmente no nosso tema, falar um pouquinho do direito eleitoral para a mulher advogada. Eu sempre gostei do direito eleitoral, já falei aqui no meu perfil, inclusive, eu sempre fui envolvida com eleitoral, tive famílias na política, eu mesma já fui um pouco envolvida com a política. E aí eu decidi que eu não queria estar mais como candidata, que eu já fui candidata a vereadora uma vez, estou aqui revelando, lá em 2008, quando eu era uma jovem, muito jovem. E aí eu decidi que eu não queria estar mais daquele lado, mas eu amo a matéria. E aí eu estudei para um concurso do TRE e descobri que é uma matéria muito legal. Mas, pelo menos na minha universidade, eu não tive essa matéria nem como optativa. Então, eu não tive contato nenhuma com a matéria. Só quando a gente estuda lá no Constitucional, na formação das leis e tudo mais. E aí eu comecei a estudar e tudo mais. E em 2018 eu recebi um convite para trabalhar em uma campanha de um governador aqui do estado, né? Candidato ao governador. E eu me encontrei, assim. Só que é uma área realmente difícil de você começar. Para quem quer começar nessa área, vai ver que, como a gente não tem uma matéria nem eletiva na faculdade, a gente não tem tantos cursos à disposição, a gente não vê outros advogados falando da área. Então, fui fazer uma especialização, finalizei há pouco tempo a especialização em Direito Político e Eleitoral, mas realmente é uma área que, quando a gente se envolve, a gente se apaixona, assim como você é apaixonada pelo direito imobiliário. Então, tenho certeza que quem quiser vir para o direito eleitoral é muito legal, é desafiador demais, porque a gente tem, tanto que a gente vai falar aqui, né? A gente tem uma volatilidade, digamos assim, no direito eleitoral e na legislação eleitoral. Porque a gente, por exemplo, assim, não sei das outras áreas, mas vamos estudar o Código Civil, sucessões e família, está praticamente quase tudo na lei. Tem algumas outras coisas, mas no direito eleitoral tem ainda
as resoluções do TSE, que mudam o tempo inteiro, o entendimento e tudo mais, é tudo muito rápido, né? Então, mas é muito gostoso o direito eleitoral. Olha, a Eu Natália está imagino dizendo que quer aprender. é uma coisa muito interessante, porque é uma área do direito que envolve a vida de todo mundo, né? Todo mundo. A gente está sempre vendo manchetes, jornais, tudo falando sobre eleição, mas dentro de uma faculdade de direito, a gente tem pinceladas dessa matéria no direito administrativo, e aí os próprios advogados têm dificuldade para essa área, né? Para se manifestar sobre isso. E se os advogados têm esse tipo de Dificuldade? imagina a pessoa leiga. E aí Sim. a gente está lidando com uma coisa que vai impactar diretamente a vida das pessoas, porque política define tudo, eleição define tudo, e a gente não tem informação sobre isso. E o trabalho que você faz de traduzir esse direito eleitoral em artigos de uma forma informal, de uma forma sem juridiquês, para qualquer pessoa, é um trabalho maravilhoso e que precisa ser mais divulgado, mais difundido, porque impacta a vida de todo mundo, sabe? A gente precisa ter mais consciência sobre isso, sobre a importância e parar de deixar para que deixa que lá eles decidem, deixa que lá eles resolvem, não vou me manifestar, não vou me posicionar, porque hoje, mais do que nunca, a gente está vendo o impacto de não se posicionar na nossa vida, né? No nosso Brasil como um todo. E aí, falando desse momento tão triste e tão caótico que a gente está vivendo, em que um vírus com alto poder de contágio tem modificado as relações, a nossa sociedade, a forma de trabalhar. Muita gente está ficando até desempregada por causa dele. A gente tem um ano eleitoral, a gente está em um ano eleitoral, e eu queria saber qual que é o verdadeiro impacto desse vírus para as eleições. Será que a gente vai criar uma nova forma de votar? Ou será que a gente vai adiar? Conta pra gente um pouquinho de como tem sido, como eles estão resolvendo isso, como tem sido visto isso pelo direito eleitoral. Então, para a gente, o ano eleitoral é um ano de grandes projeções, de grandes coisas. Como você disse, o eleitoral, o legislativo, o executivo, ele implica na nossa vida de todas as formas, né? A nossa vida é regida pelo que as pessoas que nós elegemos, seja no município, ou seja estadual, ou seja federal, em âmbito federal, qualquer dos âmbitos, a nossa vida é regida pelo que eles determinam que nós temos que fazer, né? Tanto que o direito, muita gente não gosta do advogado e tudo mais, o advogado único e exclusivamente tenta fazer com que se cumpra as leis feitas pelo legislativo ou as MPs ou atos do executivo. Então, o advogado, por exemplo, ou qualquer pessoa tem que seguir a legislação feita por uma pessoa eleita por nós. Então, as eleições, elas são muito importantes. As eleições municipais, eu vejo também que elas são de grande importância. Às vezes as pessoas pensam que por estar o executivo federal, o presidente, o governador, o executivo estadual, ele tem uma abrangência maior, então ele é mais importante. Porém, aqui no final da linha, que é o que a gente diz, que é o município, ele tem grandes impactos na nossa vida, né? Ninguém vive sem escola, que está aqui, o primário, o hospital municipal, as ruas da cidade. Então, é muito importante. E o ano de 2020 é um ano de grandes impactos por ser um ano eleitoral, e aí junto com isso veio o vírus. Então, assim, a gente tem algumas coisas que vão impactar muito mais. Se a gente pensar que as eleições é um movimento que mobiliza as pessoas em geral, não só os candidatos, não só os gestores que já estão lá, ou quem vai ser candidato pela primeira vez, ele mobiliza as pessoas em geral. E assim, embora nós tenhamos hoje a gente consegue hoje fazer uma campanha eleitoral bem
tecnológica, né? Igual nas eleições de 2018, nós temos aí um candidato que se elegeu praticamente fazendo campanha via rede social. Porém, se a gente analisar que no nosso país a gente tem dimensões muito grandes, se pensarmos que aqui, por exemplo, na Amazônia, eu sou da Amazônia, gente, tá? Não é, já é bem civilizado, não é como alguns pensam, mas nós temos locais aqui na região amazônica que não tem internet no sítio, que não tem sequer energia. Isso é algo até comum em alguns lugares. Então, se nós pensarmos que as eleições ela tem que ser corpo a corpo, que se eu não fizer uma visita para uma pessoa, ele não vai saber que eu sou candidato e ele não vai poder ter essa escolha livre e democrática de ele poder olhar, eu tenho 20 candidatos e eu vou poder escolher esse, eu sei de todos os candidatos. Então, é algo que vai impactar muito. E aí, voltando para a sua pergunta, foi um apanhado para ir para a sua pergunta, a gente não consegue ter uma dimensão do tamanho que essa pandemia vai impactar no direito eleitoral, no ano eleitoral de 2020. Por quê? Já teve várias entrevistas com ministros do TSE, ontem teve um congresso online do TSE e eles falaram muito a respeito disso. Alguns ex-ministros falaram da necessidade do legislativo e do judiciário se unirem para ver como vai ser esse momento de eleição, de pré-eleição, né? Por quê? Porque a gente tem um calendário eleitoral, né? Que começou desde o início de janeiro e vai até dezembro, até após as eleições. Então, esse calendário, ele é feito com base na Lei das Eleições, que é a 9.504, é feito com base na Constituição Federal, na Lei dos Partidos Políticos, também algumas coisas relacionadas, que é a 9.096. Então, esse calendário, ele é minuciosamente programado para que chegue no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro para os municípios que têm segundo turno, e as coisas transcorreram perfeitamente para que se possa acontecer. Então, até o presente momento, a gente não sabe, né? Não sou eu que estou falando, a Sueli, advogada, mas os ministros do TSE já falaram que não tem condições de dizer se nós teremos eleições adiadas, eleições canceladas. Canceladas eu acho pouquíssimo provável, assim, porque... Desculpa, tô com a voz seca. Porque... para unir as eleições, eu vejo que tem muitos interesses por trás disso, né? A gente tem candidatos, gestores que já estão no mandato agora em 2018, 2020 e até o final desse mandato, que têm a pretensão de ser candidato em 2022, né? Por exemplo, a gente tem alguns casos de prefeitos. Aqui em Rondônia, por exemplo, a gente tem isso muito, muito claro. Eu moro numa cidade que é a segunda cidade maior do estado, que é de Paraná. E aqui é tipo um palco para o prefeito, se elege prefeito, faz uma boa gestão. E aí ele vai ou para senador, ou para governador, ou para deputado federal, porque é uma cidade grande e serve como uma vitrine para ele abranger o estado, né? Então, eles têm um interesse muito grande nisso de não unir as eleições, porque muitos poderão ser prejudicados, né? Sim, e eu acho que os impactos vão além disso também, né? Porque se a gente quiser adiar a eleição, como que a gente vai fazer com quem está terminando o mandato agora? Vai emendar? Vai continuar? Será que isso seria constitucional? Seria inconstitucional? Eu acho que existem várias outras questões que também precisam ser discutidas. Sim. E analisar também os impactos dela. Eu estava pesquisando hoje mais cedo e eu vi que tá uma dicotomia, né? Tem gente a favor, vamos adiar o projeto de lei, tem gente não, vamos esperar até junho, vai dar tudo certo. E não existe ainda um posicionamento a ser seguido, né? Não, então, tem até alguém falando que é inconstitucional, né? Se nós pensarmos pelo lado de que, por exemplo, a lei eleitoral ela pode ser modificada e ela não pode ser aplicada com um ano da sua alteração. Então, por isso que todo ano, para quem não é do direito aqui ou para quem não é do direito eleitoral, a gente vê nos jornais que até dia 2 ou 3 de outubro, por exemplo, que é a data final para fazer qualquer alteração legislativa
na legislação eleitoral ou constitucional, emenda constitucional, porque a lei eleitoral ela não pode ser aplicada se ela for feita, né, com menos de um ano. Porém, nós vivemos em um caso e uma situação muito excepcional. A gente não tem noção de nada, né? Eu vejo até as pessoas falando assim, o que era normal não é mais normal. Quando a gente voltar ao nosso normal, não vai ser mais o normal. Então, porém, a Constituição, ela prevê, igual você disse, na questão de adiar ou de ir para 2022, teria que ser feita uma alteração constitucional, e aí por meio de emenda constitucional, é o que eu entendo e que os eleitoristas defendem, de que, porque a Constituição, ela prevê que a eleição, olha só, para começar por esse artigo, né? Que a eleição, que a lei que altera o sistema eleitoral não pode ser aplicada com menos de um ano. Então, a gente já teria que ter essa mudança para que a lei que fosse mudar, ela teria que ter essa excepcionalidade de ser aplicada com menos de um ano. Suponhamos que as eleições sejam adiadas para novembro ou dezembro, que há essa possibilidade, né? Aí não alteraria o resto do calendário eleitoral. Então, a legislação ela teria que vir modificando esse artigo da Constituição e dizendo que ela poderia ser aplicada com menos de um ano. Começa aí. A gente tem uma outra modificação que diz que a Constituição diz que o primeiro turno das eleições será no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro. Está lá, expresso na Constituição. Então, outra alteração que nós que teria que ser feita para poder a gente mudar as eleições. Uma outra alteração as pessoas que forem eleitas no ano eleitoral, ela deve tomar posse em 1º de janeiro e o mandato de quem foi eleito para aquele pleito termina em dezembro, em 31 de dezembro, para que o outro tome posse. Então, são muitas alterações para que isso possa acontecer. Então, eu vejo assim que é possível? Sim. Quem fez a Constituição lá em 88 jamais imaginaria que nós iríamos passar por isso, né? Mas é algo que tem que ser muito analisado, porque tem todo um calendário eleitoral, né? Mas que há a possibilidade, eu creio que... E a gente tem que pensar primeiro na saúde, né? Não tem como nós fazermos uma eleição e colocar uma população de mais de 200 milhões de pessoas em risco, né? Então, seria um caos para o país se essa pandemia continua, né? Exatamente. Agora, né, é o momento da gente prevenir, da gente tentar um colapso na saúde pública. E por isso a gente está acatando a medida de isolamento. Mas aí a gente colocou, até eu falei na pergunta, e você voltou agora trazendo os artigos da Constituição, a questão de ser inconstitucional ou não. E aí, como nós estamos em um estado de calamidade, né, já foi decretado, será que haveria possibilidade de, não sei o que poderia surgir para uma medida provisória ou algo dessa maneira que excluísse esses artigos ou que fizesse essa alteração de uma maneira muito mais simples? O que você acha sobre isso? Eu vejo que não, e já há essa discussão a respeito. Eu acredito que tenha que ser por emenda constitucional, porque a gente vai alterar a Constituição, né? E assim, várias coisas do direito eleitoral, elas podem ser previstas, por exemplo, por resolução do TSE. Porém, isso, inclusive, ministros do TSE já se declararam que não é possível. Por quê? Porque a gente vai modificar o processo eleitoral. Então, eu vejo que tem que ser feita por emenda constitucional. E aí a gente sabe, né, quem é do direito aqui sabe, que o processo de emenda constitucional é muito mais complexo. Não é como votar uma lei que passa pelas duas casas e pronto, e vai para a sanção e não. A emenda constitucional, ela é mais difícil. Então, mas há possibilidade, sim, porque, inclusive, os nossos congressistas, eles estão votando os projetos, as leis que impliquem, principalmente em relação ao Covid-19, de forma remota, né? Então, eu vejo que deve ser feita por emenda constitucional, até porque para não causar uma instabilidade, né? Suponhamos que a gente tenha lá uma medida provisória, se tivesse, e aí sem nenhuma análise, é meio que unilateral, né? E a emenda constitucional é mais debatida, vai se analisar mais. Eu vejo que a mudança pode ser feita,
desde que preveja essa excepcionalidade. Eu fiz até uma live esses dias e alguém fez uma pergunta bem assim, mas e aí, nós teríamos que mudar a eleição da Constituição, lá na data da Constituição, de todos os anos, a cada 2 anos, a gente poderia já mudar? Eu vejo que é uma excepcionalidade. Nós devemos colocar que, devido à pandemia, por exemplo, nós teremos as eleições mudadas, a data adiada, 1 mês, 2 meses, assim, entendeu? Então, é algo excepcional, né? Foi muito bom você ter falado disso, que eu ainda não tinha me atentado na possibilidade da emenda constitucional. Como eu estou mexendo mais com áreas não tão constitucionais assim, né? Áreas Sim. mais espaço do direito, eu não tinha pensado sobre isso, porque estamos numa onda de medida provisória em cima de medida provisória, com mais medida provisória. Todo dia, né? Exatamente, eu não tinha parado para pensar nisso. E ótima ideia, né? Ótima colocação. Eu queria que você conversasse com a gente um pouquinho agora sobre as convenções que você listou mais cedo. Você colocou algumas datas e já apresentou para a gente e falou sobre algumas convenções também, né? A questão das convenções inclusive foi até mencionado ontem por um ex-ministro e os ministros que fizeram o Congresso do Direito Eleitoral do TSE, a respeito da possibilidade de fazer as convenções de forma virtual, já que hoje tudo é virtual, né? A gente está fazendo atendimento virtual, a gente está fechando contratos, a gente, graças a Deus, a gente já faz isso, né? Mas agora intensificou, né? Live, dando aulas. Então, essa mudança, eu penso que talvez, tirando a data da eleição e a campanha, as convenções elas também sejam prejudicadas caso não sejam mudadas. Porque as convenções elas devem acontecer entre o dia 20 de julho e 5 de agosto. Então, os partidos políticos, em sua grande maioria, eles já preferem fazer as convenções lá no início. A internet está ruim. Os partidos políticos... Voltou, né? Voltou? Uhum. Eles preferem fazer essas convenções, quanto mais próximo do 20 de julho, né? Melhor, para que tenham mais tempo de se organizarem, de organizar a documentação dos candidatos, que daí já são pré-candidatos ainda, mas para o dia até para fazer o registro da candidatura. Então, eu penso que as convenções, elas são um momento em que os partidos debatem. Às vezes, as pessoas já sabem quem vão ser candidatos e tudo mais, mas em muitas vezes os filiados não sabem quem vai ser. Então, é meio que uma festa do partido político para apresentar quem serão seus candidatos, né? Então, é uma das próximas datas assim importantes do calendário eleitoral, que vai ser de 20 de julho a 5 de agosto, e aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se os partidos vão começarem a se organizar para fazer de forma virtual. Porque eu penso assim, mesmo que a gente já tenha essa pandemia bem indo e travando, né? Bem menos contagiosa e disseminando pelo país, em alguns lugares pode ser que permaneça o risco de contágio ainda maior. Então, eu vejo que os partidos talvez eles comecem já a se programar para fazer de forma virtual e não colocar os seus filiados em risco, né? É tão imprevisível que também pode ser que a qualquer momento surja uma vacina e tudo se resolva, né? Exatamente. Muito imprevisível. Então, a gente pode pensar que não vai ter como mais reunirmos e votarmos do jeito que a gente fazia antigamente, mas também pode pensar que daqui a pouco chega uma vacina que vai permitir que a gente vote da mesma maneira, tenha aglomeração e tudo mais. Outro dado importante que você comentou também foi sobre a data do início das campanhas, né? Que estava para 16/8. E essas campanhas, a liberação dessa data permite que haja campanha tanto virtual como carro de som, televisão, tudo, né? Até o dia, aí assim, dia 20 de julho a 5 de agosto são as convenções, aí até às 19 horas do dia 15 de agosto, o registro das candidaturas, então quem foi aprovado lá na convenção para ser candidato tem até às 19 horas, está previsto na lei.
do dia 15 de agosto de 2020, até por enquanto, o registro das candidaturas. Então, a partir do dia 16, começam as campanhas eleitorais. E aí, lá é o momento que o candidato vai esse corpo a corpo mesmo para pedir voto, pode fazer campanha virtual, pode pedir voto na TV, tem uns horários daí, que depois tem a data estabelecida, né, que não começa no 16 de agosto, mas aí vai ter como pedir voto, tem os programas de TV e de rádio, e tem que ter todos os cuidados, por exemplo, com as mídias sociais, que essa é uma novidade do direito eleitoral, que agora a gente tem essa, não de 2020, mas de 2018 já tinha, essa previsão para poder fazer campanha por mídia social. E aí tem várias coisas que tem que ter cuidado, impulsionamento, por exemplo, o impulsionamento não pode ser feito por terceiros, tem vários detalhes assim. Mas, a partir dessa data, até a véspera da eleição, que até o sábado, né, pode fazer campanha eleitoral, as pessoas, em tese, estariam na rua pedindo voto. Com os cartazes, com carros adesivados, né? Então, suponhamos que o candidato ele não tenha jeito nenhum com tecnologia. E o que ele vai fazer? Só adesivar o carro dele, andar na rua quando ele for na esquina e tudo mais, que tem as medidas, que antigamente, né, não sei se você lembra, deve lembrar, é super jovem, mas deve lembrar, a gente via que as pessoas pintavam muros, colocavam visual muito grande nas cidades. Então, Peraí, repete por favor, porque eu não ouvi. Os carros, você vai falar assim, você lembra os carros? sim, que na época, há um tempo, né, quando a gente era criança, há pouco tempo, bem pouco tempo, a gente via muros, né, prédios abandonados, todos pintados, ficava de uma eleição para outra, as pessoas penduravam cartazes em árvores, em praças, em tudo. Hoje isso não é permitido, né? Tanto que os adesivos de carro, por exemplo, tem uma medida, salvo engano, 20 por 40, alguma coisa assim, adesivo pequeno, e pode fazer aquele perfurado no vidro de trás do carro, aí não tem limite de tamanho, mas tudo tem limite de tamanho. E assim, a propaganda, ela é muito limitada. E o candidato, ele não tem mais aquela visibilidade que ele conseguia ter antes. O que é bom, porque gasta menos recursos públicos e tudo mais, né? Então, e aí como que ele vai arrecadar e tudo mais? A gente teve até há um tempo, acho que tem um mês mais ou menos, que um juiz federal de Brasília bloqueou o fundo eleitoral para ser usado no Covid-19. E aí muita gente aplaudiu e tudo mais. E aí eu até falei aqui no meu Instagram sobre essa necessidade do fundo eleitoral. Tem os prós e tem os contra, mas, por exemplo, uma pessoa que quer ser candidata, o fundo eleitoral, por um lado, ele visa fazer com que pessoas que não tenham condições, que tenham menos visibilidade, que não tenha um cargo público que alguém já conheça, ele consiga fazer campanha de igual para quem já é grande, para quem tem nome, para quem é empresário e tudo mais. Por quê? Ele tem que cumprir essa desigualdade, né? Exatamente. Fazer com que aquela pessoa eu sou o José, moro em um bairro, eu sou, por exemplo, o presidente da minha associação de bairro, não tenho conhecimento fora do meu bairro, não tenho condições, é um bairro simples, carente, mas eu preciso ser eleito para eu levar essa bandeira de que os bairros precisam de uma infraestrutura melhor, de trazer postos de saúde para os bairros. Então, é representatividade. Quando a gente tira a possibilidade de pessoas que não têm condições ser candidatos, a gente diminui a representatividade. Olha só, a doutora Jordana está falando que mudou de opinião depois do post da doutora Sueli. A gente conversou lá sobre isso. Então, o fundo eleitoral, embora haja muitas coisas a respeito, as pessoas acham que o fundo eleitoral, vou lá, vou pegar, o país não tem dinheiro, vou lá e vou pegar tantos milhões, bilhões de reais e vou colocar no fundo eleitoral. Tem um pouco que vem? Tem, mas também tem de outras coisas. Vem de várias coisas para juntar essa bolada que vai ser repartida entre os partidos. Então, é algo muito complexo, né? Eu acho que até saí um pouco da pergunta aí, mas é que é tão legal essa parte. Não,
eu acho muito bacana trazer essa outra, essa outra Visão. perspectiva pra gente, porque é a mesma coisa que as pessoas falam sobre concurso público. Ai, não devia ser vitalício, ai, Estabilidade. não devia ter estabilidade, não devia ter isso, ter aquilo, devia tirar um pouco. Mas eles colocaram isso tudo no concurso, para o concursado, para que ele pudesse ter autonomia para fazer Isonomia. certas coisas. Exatamente. Se Só tira a que estabilidade, tem gente que usa para o lado ruim. E é a mesma coisa do fundo sim. do partido. Foi criado com uma ideia, né, com uma fundamentação, com uma justificativa muito boa. Sim. Mas tem gente que usa para o lado ruim. Como todas as coisas. E assim, Exato. né, não pode mais as pessoas jurídicas, que eram as empresas, a gente lembra, se voltarem um pouco atrás, a gente lembra das empresas que doaram milhões, bilhões para campanhas políticas, inclusive na de 2016 a gente teve isso, e de 2014, por exemplo, depois surgiram vários escândalos de corrupção, porque a empresa, ela doa 10 milhões, 15, 200 milhões de reais para uma campanha de um presidente e ela quer algo em troca. Toma lá da cá. Então, o entendimento é de que fazer com que essas empresas não doem mais vai diminuir a corrupção. Partes pode ser que sim, mas o particular ele pode doar. Porém, a pessoa física, ela pode doar uma quantia bem menor. Então, eles viram o fundo eleitoral como uma forma de compensar para que as pessoas que não tenham condições, porque eu, por exemplo, sou candidata, eu posso arcar com a minha campanha política, uma porcentagem. Então, se eu não tenho condições, eu vou ter o fundo eleitoral que possa me auxiliar. E aí, mas é como você disse, se desvirtua de algumas formas e faz com que não surta o efeito ou o espírito da lei, que a gente vê muito lá no início do direito, né? E aí acaba se desvirtuando, mas a intenção era fazer com que todas as pessoas tivessem a possibilidade, né? De participar. Eu Sim. estava rolando as perguntas aqui e vi que o TFW ar-condicionado, vou fazer merchan mais uma vez, porque é o pai da minha estagiária, gente, e Que legal. ele trabalha com limpeza de ar-condicionado, instalação, e ele fez uma pergunta aqui. Qual a principal mudança para o pleito de 2020? A principal mudança, até coloquei aqui para falar, é os partidos, as candidaturas, né? Não pode haver mais coligações para o proporcional, que é o para vereadores. Essa mudança, na verdade, ela não é nova, né? Ela ocorreu em 2017 com a emenda constitucional 97, que alterou a legislação e diz que para proporcional, nas proporcionais, que daí vai ser aplicada depois também para deputados estaduais, federais, não poderá mais ocorrer a partir... Só que aí a emenda constitucional, ela trouxe essa ressalva de que ela não seria aplicada nas eleições de 2018. Então, muita gente nem está sabendo a respeito, porque é uma mudança de 2017 que vai ser aplicada agora em 2020, não foi aplicada em 2018. Por quê? Todo mundo aí conhece, por exemplo, quem não é do direito. Tem alguém aqui que não é do direito? Fala aí, estudante, hashtag estudante. Levanta a mãozinha aqui nos Levanta a comentários. mãozinha aí. Quem não é do direito, quem não é advogado. Então, a gente via, por exemplo, assim, quando você via um santinho, né? A fotinho do candidato, ou um adesivo, um cartaz, alguma coisa assim, do lado, né? Geralmente assim, do ladinho, tinha lá CNPJ e coligação. PMDB, PSDB, PDC, PT, PMB, um monte de partido. E aí, por quê? Porque, olha, já temos uma aqui que não é da área do direito. A obrigatoriedade... Eu ia falar assim, nossa, eu descobri que meu namorado não está assistindo a live. É ele? Olha só, não é do direito. Seja bem-vindo, Felipe. Mais alguém. Então, isso são as coligações. Então, um partido político, suponhamos que eu sou Sueli, filiada no partido PPP. E eu tenho no meu partido 10 pessoas que querem ser candidatas,
mas, ou não, 3 pessoas, por exemplo. E aí lá, eu ia lá e juntava, mas eu só tenho nomes fracos, eu não vou conseguir eleger nenhuma cadeira para vereador. Então a gente precisa unir com o partido PTTTT, porque lá tem nomes bons. Então vamos nos unir, somando esses votos a gente consegue fazer tantas cadeiras. Então esse era o objetivo das coligações. A partir de agora, o partido ele vai lançar as candidaturas proporcionais, que são essas de vereador, né? Nessa eleição vereador, de forma única. Então, se eu sou o partido PPP e eu quero lançar 10 candidatos, ainda tem outras coisas que a gente vai até falar aqui, de candidaturas femininas, por exemplo, eu vou lançar os meus candidatos sozinho. Então, não terei coligação. E aí, na hora da eleição, os votos do partido, do meu partido, né, partido A, por exemplo, vão ser somados. E aí, cada partido vai fazer as suas cadeiras com o cálculo do quociente eleitoral, que faz, que é bem complexo. Mas cada partido vai eleger sozinho o seu candidato. Então, a principal mudança é essa. Por que ficou para 2020 e não foi aplicada na eleição de 2018? Porque quem fez a lei foram os deputados federais e os senadores, e eles são garotos espertos e não sabia se dá certo. Então, falaram, vamos jogar essa batata quente para 2020. Se não der certo nas prefeituras, que não são eles que estão fazendo a lei, somos nós que estamos fazendo a lei, se não der certo, o problema é deles, a gente refaz essa lei e muda, porque pode mudar para a eleição de 2022. Então, 2020 vai ser um teste, né? E um teste dos testes, porque 2020 é o ano, né? Não, tudo acontece em 2020. Tudo, desculpa, tô ficando com a voz... Tudo acontece em 2020. Meu Deus. Tomara que acabe logo, meu Deus. Eu nem sei. Eu acho que eu tô na parte da vida que você começa a ficar com medo do próximo passo, sabe? 2019 já foi... Você vai mudando de fase, vai ficando mais difícil. Aí você começa, será que eu quero ir pra próxima? Quem joga, né, esses joguinhos aí, eu não sei jogar não, em computador, em celular. Mas eu vejo que as pessoas vão passando de fase. Eu faço isso em aplicativos de inglês, essas coisas, vai passando de fase, cada vez mais difícil a gente estar desse jeito. Exatamente. Eu queria abrir para perguntas. Vamos? Quem tiver alguma pergunta aqui, alguma coisa que a gente não comentou ainda. Passa rápido. Ter alguma coisa... mas é difícil ter alguma coisa que você não tenha comentado. Candidaturas femininas. É verdade. Muito Mas peraí, importante. eu tô com a sensação de que a aula que eu nunca tive de direito eleitoral, eu tô tendo agora. Sério, eu tô absorvendo todo o conteúdo que eu queria ter pegado, um caderninho e uma caneta para ir anotando as coisas que você tá falando. De verdade, estou aprendendo muito aqui. Foi maravilhoso ter te chamado, porque para mim tá sendo muito proveitoso. Espero que para as pessoas que estão assistindo também. Tá legal aí, gente? Falam aí pra gente. Não, é engraçado que o tempo passa tão rápido que quando eu fiz um esboço do que eu ia falar, eu pensei, meu Deus, vai dar 5 minutos de fala. Ainda mais eu que falo rápido. E não, né? Não. É muito... E sabe outra coisa? Na hora que você me mandou o esboço, eu pensei assim, nossa, eu acho que a Sueli vai ser muito formal, né? Muito pontual. Não vai virar um bate-papo. E a gente tá aqui conversando igual no dia do escritório, gente. A Sueli veio aqui conhecer o escritório, né? Me conhecer pessoalmente, fez um tour pela Estrada Real aqui em Minas. Maravilhoso. E aí a gente chegou e meio tímido, aí vamos tirar uma foto, vamos gravar uma story. Quando a gente viu, a gente começou a falar precificação, prospecção de cliente, como que monta o escritório, como que faz parceria, o que postar no Brasil, o que postar no Instagram, o que a gente vai fazer, como que vai ser o próximo ano. Parecia que já se conhecia há anos, né? O povo tá falando aí, as minhas sócias estão aí me gabando. Daqui a pouco eu explodo. As pessoas estão adorando pelo feedback. Parece que sim. Estão entendendo, tá show. Se a live vai ficar salva, gente, sim, vai ficar salva. Agora a live não tá ficando salva aqui no destaque, né? Ela tá ficando salva no perfil. E além de ficar salva no perfil, eu tô colocando todas as lives desse
Quarentalks lá no YouTube também. Então, quem tiver curiosidade, quiser assistir as outras advogadas maravilhosas que também já passaram por aqui, só entrar lá no YouTube. Temos uma pergunta. Eu sou estudante de Direito e simplesmente amei essa live. Aprendi eleitoral em alguns minutos, o que eu não aprendi no semestre inteiro. Parabéns! Que honra! Já tinha vontade de ser professora, agora ele vai me animar mais ainda. Né? Eu acho que eu dou muito jeito, você tem uma didática muito boa. Obrigada. Eu quero. Faculdades, por favor, entrem em contato. Meu sonho é um próximo passo aí, um pouco mais distante, estou me preparando para isso. Então, aí falando das candidaturas femininas, assim, bem resumida, eu acho que esse é um ponto muito importante, que é uma coisa que todo mundo tem dúvida. Quando eu converso sobre direito eleitoral, as pessoas falam assim, tem que ter 30% de mulheres, né? E não, a lei prevê que nós temos que ter 30% de cada sexo ou de cada gênero. E por que disso? As pessoas falam, isso faz com que a lei se torna machista. E eu vejo que não. Eu vejo que é um avanço que nós tivemos, porque no nosso país, aquilo que nós não somos obrigados a fazer, não se faz, né? E o ingresso da mulher na política, o que todo mundo fala para mim assim, volta para a política, continua e tal, não só como advogada, porque nós precisamos de mulheres na política. É real essa defasagem que nós temos. Porque você consegue ver, por exemplo, a gente viu há pouco tempo o escândalo das candidaturas laranjas, exatamente por isso. As mulheres, principalmente em alguns partidos mais tradicionais, mais machistas, digamos assim, ou mais predominantemente onde tem homens, que tem uma quantidade de mulheres muito pequenas filiadas. Então, a lei veio para fazer com que ou você lance essa quantidade de candidatos de sexos diferentes para trazer a igualdade, ou você não vai conseguir registrar todos os seus candidatos. Então, nós podemos ter, por exemplo, o meu partido vai lançar 10 candidatos. Então, eu posso lançar 7 mulheres e 3 homens, não pode ser 8 mulheres e 2 homens, ou eu posso lançar 3 mulheres e 7 homens. Porém, se um desses candidatos desiste, por exemplo, eu fico com uma mulher desiste ou um homem desiste, eu tenho que fazer essa proporção e tem que dar 30, 30, 70, 70, 30. E eu vejo como algo de fazer com que se equipare, né? Tem alguém mandando levar o currículo na São Lucas. Você é daqui de Paraná? Já prepara o currículo. Aqui tem a Faculdade São Lucas. Então, a candidatura mulher feminina, né, é muito importante. Até por isso, eu olho todas as coisas que eu olho no direito eleitoral, eu vejo da necessidade da representatividade. Então, quem foi que criou, por exemplo, quem é do direito trabalhista aqui vai entender, uma licença maternidade maior? Uma mulher. Quem foi que lutou pela Lei Maria da Penha? Uma mulher. Todos os direitos adquiridos, aquela classe vai lutar por aquilo. Se nós temos uma quantidade de mulheres pequenas na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa do seu estado ou lá no Congresso Nacional, você vai ter menos legislações que favoreçam essa classe. E não que as mulheres vão fazer legislações só para as mulheres, não. Mas elas vão em busca de uma bandeira. Então, eu vejo como essa parte de representatividade. E quando a gente está falando de equiparação, quando a gente está falando de tornar as coisas mais iguais, a gente não está simplesmente colocando uma vantagem para as mulheres. Porque se o mercado de trabalho, ou até mesmo nos partidos, né, nas eleições, a gente tiver igualdade de gênero, isso vai ser bom para os dois. Quando a gente diversifica, quando a gente consegue ter acesso a diferentes, a pontos de vista diferentes, a gente cresce muito. Se continuar sempre tudo igual, tudo muito pontual, tudo muito fechado, a gente não vai crescer. A gente precisa ter opiniões diferentes, pontos de vista diferentes, para que todo mundo cresça. E eu acho que a partir do momento que a gente coloca mulher ali dentro, e aí ontem, na hora que eu escrevi aquele artigo sobre a dificuldade da mulher advogada, eu ainda pensei assim, nossa, eu estou falando da dificuldade da mulher advogada como se todas as mulheres fossem iguais, né? Como se a dificuldade fosse a mesma para todo mundo.
Mas aí a gente ainda tem dificuldade da mulher advogada, dificuldade da mulher negra advogada, Sim. dificuldade da mulher negra periférica advogada. E assim, vai ficando cada vez mais difícil preparar tudo isso. E a partir do momento que a gente consegue tratar, né, os iguais como iguais, os diferentes como os diferentes, que a gente começa a pensar na licença maternidade maior, quando a gente começa a pensar a nossa forma de trabalhar mesmo é diferente. A gente tem TPM, né? E a gente sabe que isso não é uma brincadeira, realmente abate as pessoas. E quando a gente consegue trabalhar com isso, e pessoas que enxergam isso dentro da política, que é tão representativa, que é tão marcante, eu acho que a gente tenta reparar mesmo de uma forma muito, muito certeira, né? E aí a gente vê que mesmo com a obrigatoriedade da lei, da gente ter essa diversidade, nós não conseguimos. E aí o que as pessoas falam assim, mas é igual, por exemplo, quando a gente vai falar de cotas, sem entrar no mérito. Mas assim, por que as mulheres não querem entrar? Elas não precisariam de uma obrigatoriedade. Se elas não querem, elas não são candidatas porque elas não querem. Não, elas não querem. Não, elas não são candidatas porque elas não são acolhidas. Porque é um ambiente masculino, predominantemente masculino, e em muitos partidos, tem alguns partidos que não, que a juventude é mais ativa, a mulher é mais ativa, tem, não me lembro mais como o nome, mas tipo comissões dentro do partido para todas as áreas, para formar mulheres, para formar jovens e tudo mais. Porém, existem partidos que não têm essa abertura para a mulher. Ou quando vai, ela não é considerada, assim como você falou lá no início, na questão da advocacia, ela não é considerada capaz para estar lá e brigar de igual para igual. Eu fiz uma palestra, só resumindo, a gente está quase acabando o nosso tempo. Fiz uma palestra em outubro, salvo engano, do ano passado, para mulheres de um partido. E aí eu falando para eles, eu peguei uma imagem do Congresso Nacional, e aí assim, eu contei na foto, 70 e poucos homens de terno e 7 mulheres. Tá certo que nós temos mais mulheres lá, mas se você for olhar em todos os ambientes, a gente tem hoje, por exemplo, nos ministérios, né, só a gente vê uma entrevista do presidente da República com os ministros, temos 2 ministras, salvo engano, da cultura, não, temos 3 agora, da cultura, da família e, salvo engano, do meio ambiente, agrária, uma coisa assim, que é a Tereza, né? O restante são todos homens. Porque as mulheres não são capazes? Não, porque o ambiente é sisudo, é homem de terno preto, azul marinho. E então, ingressar a mulher na política, fazer com que ela olhe, é muito importante. Então, como a doutora Aline falou aqui, a diversidade, né? A gente só tem direitos para todos se nós tivermos pessoas buscando direitos para todos. E eu não sei qual é a necessidade, eu, Sueli, aqui na Amazônia, não sei qual é a necessidade de uma pessoa do lugar tal, um homem, um cadeirante, e a gente precisa de todas essas representatividades. E para a mulher não é diferente. Fiz um discurso aqui. Obrigada. Maravilhosa. Quando eu te chamei para a gente fazer essa live, eu pensei assim, nossa, ano de eleição, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conhecer o que está acontecendo, a gente precisa saber como que o coronavírus, como que a pandemia vai impactar as eleições. Ponto. Eu imaginei que a gente ia pegar os artigos, ia conversar sobre isso, e ótimo, seria excelente. E aí, vem você e já começa a live falando sobre desigualdade, colocando igualdade de gênero como um tópico a ser abordado. E assim, isso não foi combinado, gente. O roteiro da nossa live era completamente diferente. E trazendo pessoas aqui de Minas, a Natália, para se inspirar em você, para te conhecer um pouco mais. E eu tenho certeza que, assim como ela, muitas outras mulheres que assistiram a live vão criar coragem, vão se sentir representadas por você e vão querer seguir no direito eleitoral, na advocacia como um todo. E eu acho que é muito importante a gente conseguir trazer esse tipo de posicionamento aqui. Eu não teria pessoa melhor para trazer, para convidar aqui hoje, para falar para a gente, sem ser você. Estou muito feliz, muito agradecida de verdade.
A gente podia estar aqui agora tomando um cafezinho, comendo uma broa. Pão de Eu nem queijo. sei se daqui a pouco faremos isso de novo. Mas eu queria te agradecer do fundo do meu coração pela aula que você me deu, pelo tanto que você me ensinou e pelo tanto que você tem ensinado para as pessoas e inspirado as pessoas no seu Instagram, nos seus textos de Jus Brasil, pelo Facebook. Continue, que tá maravilhoso. Ah, eu que agradeço muito mesmo. Eu espero que essa pandemia passe logo para eu voltar em Minas novamente, você vir em Rondônia e a gente poder comer a broa. Comi uma broa deliciosa, gente, lá no escritório dela, feito pela avó, uma delícia. E eu que fiquei muito honrada com esse convite. Eu pensei, áreas tão diferentes, né? Como que a gente vai falar? E aí depois que eu entendi o projeto e vi que é algo muito legal. Então, o direito imobiliário é algo que eu não entendo mesmo. E eu fico muito grata por esse convite. Espero que nós tenhamos outras oportunidades. E quem não segue ela, quem gosta de direito imobiliário, é só seguir aqui. E espero que a gente se encontre várias outras vezes, tanto virtualmente como pessoalmente. Nos Obrigada. encontraremos. Obrigada a todo mundo que assistiu a live aqui. Foi um prazer ter vocês com a gente, participando, interagindo. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva no perfil, então dá para enviar para todo mundo que vocês acham que também precisam ter acesso a esse conteúdo. E é isso. Um abraço, um beijo, boa Tchau, noite. gente. Fica com Deus.